E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan, você está no Megascópio e hoje vamos aqui conversar sobre Bloodborne, The Lady of the Lantern. Ele é o compilado, né, na verdade o quinto compilado dos quadrinhos de Bloodborne. Só lembrando que aqui no Mega nós já temos as reviews tanto em texto como em vídeo dos outros 4 volumes anteriores, que são em sua ordem de lançamento, o The Death of Sleep, The Healing Thirst, A Song of Crow, The Veil Torn Asunder. Aqui eu comentei desses 4 já no começo, porque no quinto volume The Lady of the Lantern nós temos uma mudança fundamental que vai editar também o ritmo da história. Isso porque Piotr Kowalski e Brad Simpson eles continuam na arte e na colorização respectivamente, porém os roteiros saem da mão de Alex Scott, que encerrou, né, entre aspas, seu ciclo nos quadrinhos de Bloodborne no 4º volume, para então estar nas mãos de Colin Bunn. Ele vai escrever os roteiros dos 5 e o 6, que inclusive são histórias contínuas, mas eu não vou entrar em esse tipo de detalhe aqui, justamente porque o volume 6 também eu vou trazer um vídeo à parte, tá? E esse quadrinho ele é bastante interessante porque eu diria que ele é uma indicação muito fácil para quem quer começar a ler os quadrinhos de Bloodborne, mas nunca leu nada. Então, se você tiver a oportunidade de começar, eu diria que, pô, não tem como eu pegar o 1, o 2 ou o 3 agora. Então, começa do 5 e o 6, que são duas histórias que se complementam, na verdade, o 5, né, com o 6 na sequência. Mas beleza, do que se trata essa narrativa? Essa narrativa, ela vai estar situada em uma Yarna já nos tempos do jogo do Bloodborne, né? Então nós temos ali as pessoas que já estão transformadas, toda aquela questão de violência, do licantropismo, das turbas que saem atacando as pessoas que não estão doentes e também dos caçadores. E é nesse cenário que a gente vai conhecer a caçadora Gretchen. A caçadora Gretchen, ela vai estar realizando uma caçada quando ela vai se deparar com um garoto perdido na rua chamado Abraham. Ela salva esse garoto e o acolhe como o seu discípulo. Então isso vai ser bastante impactante porque a Gretchen ela vai mostrar durante a história uma série de problemas que ela já teve em treinar outros caçadores. E felizmente o Abraham é uma exceção que vira um bom caçador. Em paralelo a isso, também nos é contado a história de um garoto chamado Lucien. Lucien e Vivian, sua irmã, moram em uma casa bastante simples em Arna. Seu pai não é um caçador, porém ele precisou sair durante a noite para buscar comida que estava acabando. Nesse meio período, um caçador bate a porta. Vivian acha que é seu pai, só que é o caçador ferido, eles cuidam do caçador. Só o que acontece é que a casa é invadida, Vivian acaba sendo contaminada, digamos assim, e ela se transforma. Esse caçador acaba matando a Vivian e o Lucien, ele se recusa a ficar na casa depois daquilo. Então o Lucien sai e começa a vagar por uma cidade lotada de terrores. Mas ok, nós temos esses dois lados da história e eles vão se unir em algum ponto. E como eles vão se unir? Justamente pelo título, The Lady of the Lantern, que é uma criatura que fica andando e cantarolando uma música. Então muitas pessoas, sejam pessoas normais ou caçadores, acabam escutando esse canto, e quando eles escutam esse canto, se eles se deixarem levar por ele, ela vai ser levada até uma armadilha, em que muitas vezes a pessoa vai ser morta. E essa Lady of the Lantern, ela fica fazendo isso pela cidade, cantando. Então, tanto que é dito desde o começo da história para as pessoas que ouvirem a canção da Senhora da Lanterna não segui-la. E a gente vê na prática ali como que isso acontece. Então aqui nesse ponto é bastante interessante, e até que chega um determinado ponto da história, que uma criatura conhecida do jogo vai aparecer, vai se mostrar como a Senhora da Lanterna, ou as diversas Senhoras da Lanterna que existem ali em Arna. Não que elas sejam as únicas, né, mas é um tipo de criatura, e que será preciso uma reunião de caçadores para poder dar fim a essas criaturas. E é justamente nesse ponto que Gretchen, Abraham e Lucien se encontram. E aí o destino dos personagens será traçado, e isso posteriormente também, né, será mostrado
ali no volume 6. Então esse volume 6, ele é mais dinâmico, ele é mais voltado para a questão dos caçadores mesmo, e como eles realizam suas caçadas de forma independente, mas sim, eles podem se unificar em determinados momentos por objetivos em comum. Então é bem interessante a The Lady of the Lantern pela construção de personagens que eles fazem e pela introdução de conceitos que, por exemplo, nos primeiros 4 volumes, esses conceitos acabam sendo diluídos na história. Então as histórias, elas seguem ritmos diferentes e talvez, em comparação com o quinto, eu diria que mais contemplativo. Aqui a gente vê um quadrinho mais focado na ação em si, e esses termos são contados de forma mais ágil ao leitor, o que não tira nenhum mérito das edições anteriores e muito menos dessa, porque ambas são efetivas no que elas fazem. Aqui, em relação à arte e colorização, elas continuam com a boa qualidade, sendo o foco voltado para a ação, como eu falei. Eu não tenho tanto a falar sobre arte aqui, justamente porque eu já comentei em outros vídeos, a equipe criativa de desenho e colorização se manteve a mesma dos 4 primeiros volumes, então nós temos o mesmo padrão de qualidade do trabalho. E aqui é muito interessante como os ambientes são representados e que, comparando a outras edições, eles vão ficando um pouco mais claustrofóbicos, né? Se no volume 3 e 4 a gente tinha ambientes mais psicodélicos, aqui a gente tem a cidade como foco e toda a opulência que ela traz para as pessoas, seja por suas construções góticas ou pelas criaturas que a estão invadindo. Então é tudo muito bem ambientado. Mas dito tudo isso, eu acho que Bloodborne The Lady of the Lantern é uma edição ideal para você que quer começar a ler. Mesmo que você não conheça o universo de Bloodborne, se você quiser cair de cabeça nesses quadrinhos e não tiver acesso aos 4 primeiros, o 5º quadrinho ele é ideal para isso, por conseguir trabalhar seus conceitos bem, por trazer uma história bastante dinâmica, bastante divertida, e eu diria que em alguns momentos um pouquinho mais leve que as outras, tá? O que não tira nenhum mérito da história, justamente porque o viés dela é contar a narrativa do ponto de vista de um caçador, de uma pessoa que tá ali para realmente matar as criaturas, custe o que custar. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante a nossa divulgação. Na descrição vocês encontram o link das nossas outras redes sociais e acessem o site www.megascopio.com.br. Lá vocês encontram diversas reviews, notícias, artigos, tenho certeza que vocês vão curtir demais. E nos comentários me fala aí se você já leu Bloodborne The Lady of the Lantern, se você já leu algum quadrinho de Bloodborne, The Witcher, Cyberpunk, ou qual o seu quadrinho de game favorito. Essa troca de ideia é sempre bastante interessante, e lembrando que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima!